Olá, queridos, ótimo dia para vocês. Vamos iniciar mais uma etapa dos nossos estudos. Eu convido você a abrir o seu livro positivo aí na página 44. A gente vai continuar hoje falando das nossas orações subordinadas, só que hoje a gente vai tratar das orações subordinadas reduzidas. Sim, reduzidas. Então, como é que essa oração ela é desenvolvida? O que eu tenho aí para que eu identifique ela como oração subordinada reduzida? A gente tem aí, a partir de uma atividade que é proposta aí, página 44, a a 41ª questão, certo? Que começa a tratar a respeito desse tema. Quando eu falo na questão das orações subordinadas reduzidas, e claro que a gente já começou a estudar as subordinadas substantivas, e aí duas classificações apenas, muito simples, que no caso foi a subjetiva e a predicativa. Nós temos três formas nominais dos verbos, não é isso? O verbo aí, quando a gente estuda verbo, tem muita coisa a ser vista, né? Então a gente tem três formas nominais dos verbos, que são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo terminado em AR, IR, ER, né? Coisa que durante a vida estudantil vocês já devem ter visto bastante. Quando nós falamos no gerúndio terminado em NDO, e quando nós falamos no particípio ado, né, ido, né, são as terminações comuns aos verbos no particípio. Então, cada um desses verbos, ele, como de falar, se trata da questão da forma nominal, é porque ele exerce uma função. A questão do infinitivo, de um substantivo, geralmente. Quando nós falamos na questão do gerúndio, de um advérbio, quando nós falamos de um particípio, de um advérbio ou um adjetivo, geralmente. Então, por isso que são conhecidos como formas, o que? Nominais. Pelos nomes que eles exercem aí. De infinitivo, geralmente um substantivo. Gerúndio, de um advérbio. Particípio, de um advérbio ou um adjetivo. Tá certo? Então, se nós estamos pensando na nossa oração subordinada substantiva reduzida, parte desses verbos vão estar em qual forma nominal? No infinitivo. Se exercer a função sintática a função nominal, nesse caso, a oração subordinada substantiva, ela vai ser reduzida de infinitivo, que é essa forma nominal do verbo que o substantivo exerce. Tá certo? Então, mas aí a gente vai ver aqui direitinho, né, como essa questão, essa oração é desenvolvida e como eu a torno como reduzida. Ele tem aí uma empresa, foi fixado no mural um cartaz com o seguinte texto: prezados colaboradores, em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, de acordo com a norma reguladora 17. Ergonomia, a temperatura deve ficar entre 20 graus e 23 graus Celsius. Solicitamos a compreensão de todos. Ele colocou aí um mural, né, esse texto, só para a gente começar a trazer os exemplos, né, e aí está desenvolvendo um assunto, orações subordinadas reduzidas. Ele tem quais as orações formam o primeiro período do texto. Quais são as orações que você tem aí que formam o primeiro período desse texto aqui? Prezados colaboradores, de modo algum. Nós sabemos que, para que seja considerada uma oração, ela tem o quê? A presença do verbo. Então, é o quê? Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. Eu tenho a primeira oração aí, em alguns dias é conveniente, e ligar o ar-condicionado, segundo. Tá bom? Então, esse aí forma o nosso primeiro período. Pode colocar na letra A. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. Segundo. Letra B. Copie a oração principal e indique a estrutura. Quem é a oração principal aí? Vai até aonde a minha oração principal? Você recorda? Sim, vai de em alguns dias da semana é conveniente. Essa é a oração principal. Fica com o primeiro verbo aí, verbo de ligação. Em alguns dias é o quê?
Coloque aí, em alguns dias é conveniente. Essa é a minha oração principal. Vamos marcar aí as suas estruturas. Em alguns dias é um adjunto adverbial. É o verbo de ligação. Conveniente é um predicativo do sujeito. Correto? Se eu falei aí, que função exerce a oração subordinada no período? Ela exerce função de quê? Olha só, eu tenho um final aqui que diz assim, é conveniente. Tem o que? Um verbo de ligação mais o predicativo. Nos remete à qual oração? Subjetiva. Logo, exerce aqui a função de quê? De um sujeito. Na letra C. Qual a função que essa oração subordinada exerce no período? Coloque aí. Função de sujeito. D. A conjunção ligando a oração subordinada à principal. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. Você vê aí alguma conjunção? Não tem. Não há conjunção aí ligando esses períodos. Olha, fique atento. O verbo da oração principal está flexionado? Justifique. O verbo da oração principal, ele está flexionado? Não. Ele está em qual forma nominal? No infinitivo. Olha, ó, em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. Olha o verbo ligar aí, terminado em AR. Ele não está flexionado. Você tem aí na letra E, não. Porque o verbo está no infinitivo. O verbo está no infinitivo. Como nós vamos classificar essa oração, como ele pede aí? Classifique a oração subordinada do período. Ela vai ser o quê? Nós falamos anteriormente que ela exerce função de sujeito. Nós já identificamos em qual forma nominal está esse verbo, no infinitivo. Então ela vai ser o quê? Oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Esse é o nome da oração. Oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Então, quando nós falamos a respeito dessas orações subordinadas reduzidas, elas como reduzidas, elas se desenvolvem a partir das formas nominais dos verbos que foi citado aí. Então, quando nós formos estudar as orações subordinadas adjetivas, certamente a forma que ela vai ser estudada como reduzida deve ser de particípio. Quando nós formos estudar as orações subordinadas adverbiais, geralmente pode ser que seja o quê? O gerúndio usado. Mas nessas substantivas nós vamos ter o quê? Reduzidas de infinitivo. Porque esse verbo, nessa forma nominal, ele exerce a função de quê? De um substantivo. Então, a partir daí, então não existe a necessidade da questão da conjunção. Quando você tem orações subordinadas reduzidas, a conjunção integrante, no caso da substantiva, ela não vai aparecer. Nas demais não vai aparecer locuções adverbiais, nem advérbios, não vai aparecer pronomes relativos. Como foi o caso aqui, ligar o ar-condicionado. Essa oração, ela é o quê? Oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Então, para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado que antes de a gente desenvolver essa oração e aí reduzi-la. Então, quando eu reduzo, eu não vou ter a presença de quê? Da conjunção, e o meu verbo ele vai estar em uma das formas nominais. Olha só, aqui eu tenho um exemplo, pense aí, veja direitinho. O guia afirmou que reconhece bem a região. O guia afirmou que conhecia bem a região. Eu tenho a oração principal, né, primeira aí, o guia afirmou. Esse sentido não está completo se eu parar aqui na principal, né? Quem afirma algo, afirma alguma coisa. Ele afirmou que conhecia bem a região. Você tem sujeito na oração aí, né? O guia você tem o verbo afirmar.
né, flexionada aí, e a conjunção integrante que. Se eu tenho aí um verbo transitivo direto, a minha oração é subordinada, substantiva objetiva direta. Nós ainda não estudamos as objetivas diretas, calma, tá bom? Mas é só para que a gente tenha essa noção aí. Olha só, você tem ela desenvolvida. O guia afirmou que conhecia bem a região. Tá? Tem a conjunção integrante que, e o período segue normal aí, subordinado. Veja só como torná-la ela como reduzida. Eu vou retirar a conjunção que, e esse verbo conhecia, ele vai estar agora, a partir de agora, no infinitivo. Olha só, o guia afirmou conhecer a região. Eu tirei o que, a conjunção integrante ela é eliminada e o verbo da minha subordinada ele passa a ficar o que no infinitivo, porque eu estou falando de oração subordinada substantiva. Então, geralmente, os verbos aparecem em qual forma nominal? Infinitivo. Então, uma coisa ela é desenvolvida. O guia afirmou que conhecia bem a região. Quando eu vou reduzi-la, o guia afirmou conhecer bem a região. O guia afirmou conhecer bem a região. Só isso que foi mudado aí. Retirar a conjunção integrante e colocar o verbo no infinitivo. Aí você tem, como nós falamos ali, se ele tem como oração subordinada, objetiva direta, essa oração reduzida ela vai ficar aqui. Oração subordinada, nada, substantiva, reduzida de quê? De infinitivo, tá bom? Esse caso aí. Vejam, compreendido? Acredito que sim. Então tá, você tem aí nessas questões, como eu já falei, então não existe a questão da conjunção integrante e o verbo da minha oração vai estar o quê? Em qual forma nominal? No infinitivo, porque eu estou falando de quê? De uma oração subordinada substantiva. Então sempre precisa disso. Então eu vou deixar aí para vocês, para além de vocês estudarem, fazer uma pesquisa, respondam as páginas 45 e 46 e na próxima aula a gente faz a resolução dessas duas atividades e quaisquer dúvidas vocês podem me chamar lá no grupo do 9º ano que nós temos e a gente vai estar tirando direitinho. Forte abraço para vocês e até a próxima.